só, com certeza, vocês já fizeram a aula de análise, certo? E com certeza vocês já, além de já terem feito aula de análise, vocês já mexeram nesse programa aqui no Asta? Não. Não? Então vocês fizeram aula de análise porra nenhuma? Não. Olha só, o Asta é um programa. Agora sim, maluco. O Asta é um programa que é utilizado para a gente fazer análise, tá certo? E aí, eu vou mostrar na análise, eu vou sempre criar essa forma de aula de eu mostrar as coisas na análise para depois a gente programar as mesmas coisas, tá certo? Por que eu vou fazer isso? Porque quando vocês forem fazer prova, não tem como eu ficar explicando, eu quero que faça uma classe assim, uma classe assada, na forma de texto, porque senão vai ser 5, 6 páginas de prova. Então vocês vão perder um bom tempo lendo a prova para poder fazer a prova, entendeu? E com análise é muito mais fácil. Além do que, eu estou linkando o que vocês teoricamente aprenderam na aula de análise com a programação, tá certo? Tudo bom? E aí? Falando de água. Então, vamos lá. Esse programa é o Asta. Se eu não me engano, ele já está na pasta de vocês. E se ele não tiver, você pode baixar ele de graça. Tem 2 versões, a versão de graça é o Asta Community, beleza? E aí você pode baixar ele e instalar. Bom, eu vou usando ele aqui, para vocês também, quem nunca viu, para aprender a mexer. E a gente vai construir, via análise, o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá certo? Então, olha só, eu venho aqui em diagrama, vou colocar aqui, olha, diagrama de classe, beleza? E aí, eu vou desmarcar esse frame visibility, para ele desaparecer essa borda aqui, que eu tenho uma raiva disso. E aqui estão todos os símbolos da UML, tá certo? Então, ó, cliquei aqui, eu tenho uma classe. Isso. Tá certo? Aí, eu vou criar, aqui, eu vou criar algumas classes para fazer na aula de hoje, tá? Então, eu vou simular hoje que nós vamos fazer uma pesquisa, tipo uma pesquisa Ibope, tá certo? E aí, nós vamos armazenar esses dados de pesquisa numa classe. Então, eu vou chamar essa classe aqui de pessoa, que são as pessoas que eu vou entrevistar, tá certo? E eu vou chamar, e essas pessoas, né? Opa, já fiz uma coisa de errado. E essas pessoas, todas elas vão ter atributos, né? Elas vão ter variáveis que a gente vai preencher nessa pesquisa, certo? Então, eu vou começar a colocar aqui, ó. Cliquei na classe pessoa, apareceu aqui tudo que eu posso alterar nessa classe, né? Esse aí mesmo. É esse aqui mesmo? É. Pô, tá precisando de um óleozinho aqui, mas tá bom, tá beleza.
Então eu venho aqui, ó, em atributo e vou começar a colocar os atributos aqui, ó. Primeiro atributo eu vou colocar aqui, ó, nome. Ele é do tipo string. Vou colocar aqui sexo, idade. Então, sexo eu vou colocar também string. Idade int. E aí eu vou fazer vou pegar esse negócio da lei trabalhista, né, que está sendo discutido agora, e vou só perguntar assim, ó, contra ou a favor. Então aqui, ó, opinião, né? Se a pessoa é contra ou é a favor, string. E aí eu vou classificar aqui em 3 tipos de pessoas, tá certo? Então eu tenho aqui, olha, a pessoa empregada no setor privado, a pessoa que está empregada no setor público e a pessoa que está empregada, vou colocar aqui informal, e a pessoa que está desempregada. Beleza? Tá vendo que eu posso entrevistar esses 4 tipos de pessoas. Então, o primeiro conceito que eu vou utilizar aqui é o conceito de herança. Por quê? Porque esses caras aqui, ó, empregado no setor privado, empregado no setor público, trabalhando informalmente ou desempregado, são tipo de pessoas, certo? Então, toda vez que na análise eu ouço que a frase é um tipo de, isso significa para mim uma herança. Então, por exemplo, masculino, feminino. Masculino é um tipo de sexo, feminino é um tipo de sexo. Quente, frio. Quente é um tipo de sensação, frio é um outro tipo de sensação. Então, toda vez que eu olho, é um tipo de alguma coisa, tá? Uma classe é um tipo, ou seja, ela é uma parte, é um conjunto, um subconjunto de outra classe, significa ali que eu tenho uma herança, tá certo? E a herança, eu vou utilizar essa seta aqui, ó, de generalização, para eu informar que uma classe herda da outra. Tá? Veja bem, está vendo que a seta é a seta de generalização? Sim ou não? Beleza. Significa o seguinte, quando eu leio daqui para cá, eu estou generalizando. Tá vendo? Aqui eu só estou falando de pessoas que trabalham em empresas. Aqui eu estou falando de pessoas. Então é de uma forma mais geral. Tá vendo? Quando eu leio das classes que herdam para a classe principal, eu estou fazendo uma generalização. Tranquilo? Então quando eu leio de privado, público, informal ou desempregada para a pessoa, eu estou generalizando. E quando eu faço ao contrário, quando eu saio de pessoa e vou para privado, para público, para informal, para desempregado, vou até trocar aqui, está tudo no masculino, vou colocar para desempregado. Quando eu saio
de pessoa para uma dessas outras classes, eu estou fazendo uma especialização. Eu estou saindo de uma classe mais geral e estou indo para uma classe mais específica. Tá joia? Tranquilo? Beleza. Quando eu faço uma herança dessa, significa que essas classes aqui de baixo, as que fazem parte da herança, né, as classes que herdam, quando eu faço esse tipo de coisa, significa que essas classes que estão herdando, elas têm alguma diferença entre elas. Tá certo? Então, o que é essa diferença? É alguma variável, algum atributo que é diferente, é algum método dentro daquela classe que é diferente, tá certo? Então, nessas classes aqui de baixo, eu tenho que colocar alguma coisa diferente delas, entre elas. Por quê? Porque todas elas, agora, nesse momento, elas são iguais a pessoas. Então, se eu deixar do jeito que está, não tenho por que fazer outras classes, entendeu? Por quê? Porque a classe público, ela herda de pessoa. Então, se eu estiver trabalhando com público ou estiver trabalhando com pessoa, a sensação que eu tenho é a mesma. Não tem nada de diferente de uma da outra. Por quê? Porque está herdando. Tá certo? Então, tudo que pessoa faz, público também faz. Porque está herdando. Diferente do contrário. O que público faz, pessoa não faz. Tá certo? Porque a herança público herda de pessoa. E pessoa não herda de público. E assim vale para as outras classes também. Tá tranquilo? Então, eu vou colocar atributos nessas 4 classes para diferenciar todas elas. Então, vou adicionar um atributo. Que atributo é esse que eu vou adicionar? Eu vou colocar aqui, CPPS, ou seja, carteira de trabalho. Quem está empregado tem carteira de trabalho. E caramba, quem está empregado tem carteira de trabalho. O desempregado também, mas ela não está ativa no momento, ela não está assinada. Beleza? Então, eu vou perguntar para a pessoa, você está empregado? Estou. Qual é a sua carteira de trabalho? Tá, o desempregado também tem, ou a pessoa que está no setor informal ou público também tem carteira de trabalho. Porém, naquele momento ela não está ativa. Certo? Então nós vamos encarar para o nosso programa aqui, para o nosso sistema, a gente vai encarar dessa forma. Beleza? Aí, o setor público tem o cara que está no setor público, ele tem uma matrícula chamada SIAP. É um número. Tá? Só que esse número, como a gente não vai fazer conta com ele, e mais para frente ele pode passar a ter letra, então é muito mais interessante eu deixar esse número como string. Porque se algum dia ele passar a ter letra no código dele, ele virar uma chave, uma matrícula inteligente, tal, aí a gente já sabe que dá para colocar no nosso programa aqui tranquilo. O cara que está no setor informal, eu vou colocar qual a atividade que a pessoa exerce no momento. Sou empregado doméstico, mas não estou fichado. Sou pedreiro, mas não estou fichado. Sou vendedor ambulante, né, e não estou fichado. E o desempregado, eu vou colocar aqui, tempo. Quanto tempo em... Nunca trabalhou.
Esse nunca trabalhou, que assim, nós vamos assumir também o desempregado, a pessoa que já trabalhou algum dia e hoje está desempregado, né? O restante das pessoas, elas vão ficar ali como pessoa. Vamos dizer que para mim a pesquisa hoje não interessa, porque como é uma pesquisa que, até a pessoa que nunca trabalhou, também interessaria para mim. Mas vamos pensar no seguinte, quem já está aposentado, se dane a reforma da Previdência, a pessoa já aposentou. Né? Vamos pensar assim, tá? Eu não quero nem discutir as implicações que tem para cada um, mas vamos pensar assim, ó, a pessoa que já aposentou, está tudo certo com ela. E a pessoa que nunca trabalhou, a gente pode colocar ela ou como desempregado aqui, ou só deixar ela como pessoa. É uma pessoa normal, tá certo? Então vamos calcular assim, a pessoa que nunca trabalhou, ela é só pessoa. A pessoa que está trabalhando, a gente coloca a carteira de trabalho. A pessoa que trabalha no setor público, a gente vai colocar a matrícula SIAP. A pessoa que está no setor informal, ela vai dizer para a gente com o que ela está trabalhando. E a pessoa que está desempregada, que é a pessoa que já trabalhou alguma vez na vida e hoje está desempregada, ela vai dizer quanto tempo ela está desempregada. E esse tempo, ela vai colocar só em meses. Estou tantos meses desempregado. Tá joia? Tranquilo? 12 meses, 24 meses, 36 meses, 9 meses, ela vai colocar quanto tempo que ela está desempregada. Beleza. Então, a gente tem aqui pessoa e alguns tipos de pessoa. Então, eu vou criar aqui uma outra classe que eu vou chamar ela de pesquisa. Vou chamar ela de pesquisa. Essa classe, ela tem, vou adicionar nela aqui, ó, cadê? Operação, vou adicionar um método nela. Ela vai ter um método main. E aí, o método main, eu vou colocar aqui que ele é um método estático. Tá vendo? Ó, ele já apareceu com underline lá. Beleza? Então tá lá. A minha classe pesquisa, ela também vai ter o seguinte, ela vai ter outras operações, tá? Que eu vou deixar para vocês fazerem depois. Mas eu vou colocar aqui, ó, média, vou chamar aqui, ó, calcular média, vou deixar tudo assim na classe, calcular moda e, caramba, e a operação calcular mediana. Ó, todos esses retornam um valor double. Beleza? Todos eles retornam um valor double. E aí, o cálculo da média, eu preciso passar parâmetros para ele. Então, eu quero passar pessoas. Eu vou passar pessoas como parâmetro. Então, eu vou passar aqui, ó, um array list de pessoa.
Sim. Beleza? Então, ó, eu estou passando aqui um array list de pessoa. Não, vou colocar só assim, ó, um array list, pronto. Só para tirar esse cara daqui, para depois não dar a impressão que ele está lá. Ó, eu quero passar pessoas, tá vendo? Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para o lado. E esse cara aqui para cá também. Eu quero passar aqui, ó, um array list chamado pessoas. Para calcular a moda, eu também quero passar pessoas, que também vai ser um array list. E para calcular a mediana, eu também quero passar pessoas. Beleza. O que acontece? Essa classe aqui, ela vai ter que trabalhar com as pessoas. Então, lembra de banco de dados, relacionamento? A classe pesquisa, ela vai ter um relacionamento com classe pessoa. Uma pesquisa envolve várias pessoas. Tá certo? Então, olha só. Eu vou ligar aqui, olha. Vou colocar o relacionamento assim, ó. Uma pesquisa tem no mínimo no mínimo uma pessoa, 0 pessoa, né? E no máximo várias pessoas. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui com o botão direito, olha só, eu venho aqui em multiplicidade. Então, uma pessoa pode estar em 0 ou em muitas pesquisas. E uma pesquisa tem no mínimo uma e máximo um monte de... Eu posso colocar 0 se a pesquisa ainda não começou. Tá? Beleza? Só que o nosso ponto aqui é que, olha, navigable. Tá vendo? Eu deixei a seta para cá. O que significa isso? Que pessoa vai estar aqui em pesquisa. Mas nesse caso nosso, a pesquisa não vai estar em pessoa. O que significa isso? Em pesquisa, tem que ter um vetor de pessoas. Beleza? Tá tranquilo? Estão entendendo? Para eu fazer uma pesquisa, eu preciso de um conjunto de pessoas. Então, pesquisa tem pessoas. Uma pessoa pode participar de várias pesquisas, mas ninguém vai chegar para a pessoa e ficar assim, pelo menos o meu sistema não vai fazer isso. Quantas pesquisas você participou? De que era a pesquisa A? De que era a B? De que era a C? Não vai acontecer. Tá certo? Você vai na pesquisa e vê o que você coletou das pessoas. Então, a seta de navegação, de informação, ela está aqui, ó, de pessoa para pesquisa. Então, o fluxo da informação, as informações são geradas aqui em pessoa e ela vai para pesquisa. Então, significa que pesquisa tem uma variável em pesquisa que é um vetor de pessoas. Tá tranquilo? E por que é um vetor e não é uma variável comum? Porque aqui o máximo é asterisco. Asterisco é um monte. Certo? Então, é muito mais fácil eu trabalhar com vetor. Tá tranquilo? Até agora? Beleza. Aí, eu vou colocar nessa classe aqui uma parada
que é essa daqui, olha. Tá vendo aqui, ó? Cadê? Eu acabei de ler e sumiu. Estereótipo. Ó, eu vou adicionar um estereótipo aqui, ó, e vou dizer que essa classe é uma classe de entidade, entity. E aqui, para análise, o estereótipo, para que ele serve? Ele serve para dizer o que a classe faz. É a mesma coisa, tá? Então, eu estou dizendo que aquela classe tem um estereótipo de entity. Então, ela é uma classe de entidade. E toda classe de entidade, e aí eu vou colocar os estereótipos também para as classes que estão herdando a classe pessoa, todo estereótipo, ele é para informar qual é a ação, qual é a responsabilidade daquela classe, tá certo? E aí nessa ação, nessa responsabilidade, entra o conceito de encapsulamento, que a classe de entidade é uma classe que, por padrão, ela faz estritamente o encapsulamento. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é o seguinte: está vendo que todas as variáveis dessa classe, né, que essas variáveis, as variáveis que estão escritas aqui, elas são para serem programadas no topo da classe. Então elas são chamadas de atributos. Todos os atributos que estão aqui, pode ver que na frente dele tem o sinal de menos. Significa que esse atributo é privado. Ok? Atributo privado, ele não pode ser acessado por outra classe. Tá certo? Tranquilo? É um atributo privado, significa que ele não pode ser visto, acessado, utilizado por outra classe. Então, por que a classe pessoa tem atributos privados? Porque ela não quer que outras classes alterem os valores das suas variáveis. E para que isso serve? Aí vai um outro exemplo. Se eu tivesse passeando lá no sul e tivesse uma temperatura de menos 2 graus, como é que eu ia estar? Com frio. Logo eu ia estar usando uma cacetada de blusa de frio, de calça comprida e tudo mais, para me proteger do frio, certo? Vamos dizer que, ao mesmo tempo, eu esteja conversando com vocês. Aí eu estou conversando com qualquer um de vocês, e aí vem e diz: pô, você está com camisa? Pô, veste uma blusa, está frio. Isso serve para você? Estando aqui, nesse calor dos infernos que está fazendo aqui, serve para você? Não. O que você está fazendo? Você está fazendo o conceito de encapsulamento. Você recebe uma informação, aquela informação serve para você, você vai avaliar. Se ela servir, você pode até aceitar a sugestão. Mas se ela não servir, o que você faz? Entra por um ouvido e sai pelo outro, você descarta. Certo? Vamos pensar num sistema. No sistema, eu vou ter classes que vão ter seus atributos encapsulados. Por quê? Porque um determinado valor, para entrar numa variável, esse valor ele precisa ser validado. Por quê? Porque essa variável, para ela trabalhar, ela precisa que nas variáveis dela só tenham valores que estão certos. Certo? Então vamos imaginar, eu estou fazendo um sistema de controle de nota. Aí, o professor trabalha numa cacetada de escola. Tem escola que a nota é de 0 a 10, tem escola que é de 0 a 100. Aí o professor se confunde
e bota lá na sua nota de primeiro bimestre 100, já passou, né? Você pode fazer no máximo 40 no ano, ele meteu 100 lá, ferrou, já passou. Você pode zerar o resto do semestre, que se ninguém vê que aquele 100 na verdade era um 10, você já passou e já tem nota para passar para o outro ano e já tem a metade da nota do terceiro ano, certo? Então, o que acontece? No sistema de nota, a classe nota tem que validar os valores que vão entrar nela, para ver se aquele valor é válido, para daí sim ela deixar aquele valor entrar nela, certo? Qual a grande vantagem de se fazer isso? Cada validação, ela está só na própria classe, que tem aquele controle, que tem aquele valor para ser manuseado. Então, por exemplo, num programa para controle de notas da escola, eu só vou validar a nota na classe nota. Eu não preciso validar a nota na classe professor, na classe aluno, na classe secretaria, na classe ocorrência. Por quê? Porque mesmo que essas outras classes manipulem a classe nota e tentem colocar valor nos atributos da classe nota, quem deixa ou não o valor entrar na própria classe é ela mesma. É igualzinho acontece com vocês. Ó, vamos ali, vamos fumar, vamos se drogar. Pô, quem decide que vai fazer ou não? Não são vocês? Então, se aquela informação chegou para você e você olhou e falou assim, não, isso não é para mim, você descarta, mete pé. Tá certo? Agora, se for para você, você aceita. Mas a escolha é sua. Então, num sistema, o encapsulamento, ele serve para que você tenha certeza que cada classe vai trabalhar com os valores corretos para ela e para que você faça a validação dos dados de cada classe somente na classe que controla aquela informação e não ficar fazendo várias vezes em vários lugares. Certo? Tranquilo? Bom, para cada classe, para cada atributo privado desse aqui, o conceito de encapsulamento é que eu vou ter que criar um par de métodos. Um método para colocar o valor na variável e um método para pegar valor da variável. Então, olha, eu tenho lá nome, tem um atributo nome, ele é privado. Então, como ele é privado, a classe pesquisa não acessa ele. Certo? Então, eu vou ter que criar, para esse atributo nome, eu vou ter que criar dois métodos públicos. Um para eu colocar valor no nome e o outro para eu ler valor do nome. Tá certo? E aí, esse é o conceito de encapsulamento. É uma variável privada com dois métodos públicos que são chamados métodos de acesso. São os métodos que você vai usar para acessar aquela variável. Beleza? E aí, esses dois métodos, eu vou escrever o método para o nome da pessoa aqui embaixo, tá? Porém, toda vez que você vê o estereótipo de entity, você já sabe que todos os atributos têm que seguir o mesmo padrão com os métodos de acesso. Tá certo? Então, viu na classe entity, eu não preciso colocar o nome dos métodos públicos de acesso. Tá certo? Então, vamos lá. Para que eu faça o par de métodos de acesso para o nome, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar aqui um método para inserir o valor de nome na variável nome e outro método para pegar o valor de nome na variável nome.
Sempre vai ser assim, ó. O método, esses métodos, eles são chamados de métodos get e set, tá? Então, vamos lá. O método... Ih, caramba, cadê aqui? Operação. Os métodos set são os métodos que a gente usa para colocar valor na variável. Então, como a minha variável é nome, o método é set nome. Beleza? Ele não retorna para valor e ele tem como atributo, como parâmetro, uma variável nome, que é do tipo string. É do tipo string por quê? Porque a variável é string. Então, quando eu vou chamar o método setNome, eu passo por parâmetro o nome que eu quero que venha para essa variável. Tá certo? Tá vendo que o método setNome é um método público. Então, a classe pesquisa pode chamar o método setNome, passando um nome como parâmetro para ele colocar esse nome aqui na variável. Tá certo? E os métodos que pegam valor da variável são os métodos get. Então, get nome. Esse método getNome, ele devolve o nome. Então, ele não é void, ele é string. Tá vendo? Então, sempre vai ser assim. Então, eu vou ter um set sexo, um get sexo. Vou ter um set idade, um get idade. Set opinião, get opinião. Aqui embaixo eu vou ter um set CTPS, get CTPS. Set SIAP, get SIAP. Set atividade, get atividade. Set tempo, get tempo. Tá joia? Não. O que você não entendeu? O get o set ele envia a variável, o get ele retorna a variável? Isso. O set, ele pega o parâmetro, analisa o parâmetro e joga o valor dentro da variável. Todos os sets fazem isso. Os gets, eles só pegam o valor da variável e devolvem para quem chamou. Tranquilo agora? Sim ou não? No caso, como você vai fazer o encapsulamento? Esse é o encapsulamento, ó. Uma variável privada, 2 métodos de acesso. Certo? Aí, o encapsulamento consiste em eu fazer uma validação no método set. Então, encapsulamento é só você colocar um método, isso é a única maneira de alterar dados. De acessar a variável, sim. Só acessa ela através do método set. Não consegue acessar ela direto. Então, outras variáveis, que praga de mosquito, outras, eu vou dar-lhe uma porrada, na hora que eu matar, matou de primeira, dei 2 porradas e não matei. Sou nativo. O método, todo método set, ele deve ter uma validação para ver se o valor que está entrando ali está ok ou não. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo, galera? Agora, vamos programar isso aqui? Agora que vem a parte mais tranquila. Mais fácil. A parte que vai... Oi, quem me chamou? Cadê? Sim. Eu tenho uma dúvida daquelas que você acha que entendeu e depois você finaliza. Prossiga. Essa que dá mais dúvida. O main, eu não captei direito como é que ele funciona, a sintaxe dele. Tá, olha só. O main, inclusive aqui tá. O main, ele... Opa, inclusive faltou eu colocar aqui. Cadê aqui? Vou marcar no main. Espera aí, deixa eu só acabar de preencher ele. Args. É o nome da variável que seria argumentos, né?
Está em inglês, está meio que abreviado, argumentos. O que acontece? Olha só. Deixa eu fazer um parêntese aí para explicar para você. Todo programa que você faz, ele tem que começar por algum lugar, certo? Então, você faz um site. Aí, o site não tem sua página inicial, que é a página que você vai definir lá como index.html, index.php ou default, enfim. No caso do C#, ela já chama default. Mas é a página que inicia o teu programa. No programa, em outros programas que geram executáveis, você também define. Por exemplo, vocês devem estar estudando C# lá com ISO. Já acabou? Mas vocês estudaram C# com ISO. Não tinha um form, que era um formulário que dava início ao projeto? Beleza, então todo projeto ele começa por algum lugar. E no caso do Java, o Java obriga que a classe que inicia o projeto, ela tenha um método main. Por isso que você não consegue dar clica o botão direito e manda executar qualquer classe. Se ela não tiver o método main, ela não roda. Por quê? Porque o Java olha, tem um método main, então é por essa classe que o projeto inicia. Certo? E aí você fala assim, porra, mas eu nunca passo parâmetro para o método main. Passa. Vou dar alguns exemplos. Primeiro que, lá nos primórdios, quando eu fui aprender Java, né, você não tinha uma ideia bacana assim, você programava Java no bloco de notas. E salvava, ou mudava lá a extensão do arquivo, salvava .java, e aí para compilar o seu projeto, você tinha que entrar ou você configurava o class path do Java, que hoje em dia vocês nem sabem o que é isso, né? Variáveis de ambiente, o class path, tudo tinha que ser na mão. E aí você entrava no prompt e colocava assim, javac, espaço, o nome da variável, da classe que você queria que rodasse. Aí, ou ele rodava a classe, ou ele dava em modo DOS aquela porrada de erro. Então, vamos dizer que ali eu quisesse chamar minha classe Java e passar 5 parâmetros para ela. Eu podia colocar javac, espaço, o nome da classe, abre parêntese e passar os parâmetros para ela, fecha parênteses e dá um enter. O que acontece? Esses parâmetros, eles entravam na variável args. E o programa rodava. Essa variável args, ela é um vetor. Então você pode percorrer esse vetor e ver se tem algum parâmetro ali. Certo? Se o vetor estiver vazio, não tem parâmetro nenhum. Mas se o vetor não estiver vazio, tem parâmetro ali. Outra aplicação mais recente, eu trabalhei fazendo numa empresa, eu desenvolvia sistemas para CSN, e no porto ali de Sepetiba, Tecom. E aí, a gente, lá na CSN, o pessoal trabalha muito com job. O que é isso? Você desenvolve programas e cada programa vai rodar em determinada hora do dia. Então ele vai, por exemplo, fazer uma coleta de informação, pegar dados de um lado, colocar no outro, pegar dados de um sistema, colocar em outro sistema, certo? Porque a empresa ela é grande, ela compra um sistema dela, aí beleza, depois compra um sistema dele, aí os dois sistemas crescem, eles têm que conversar entre eles. Então como é que eu faço para pegar dados dela, colocar nele, pegar dados dele e colocar no sistema dela? Então eles acabam tendo que conversar. E aí, o que se faz? Desenvolve programas ou interfaces e coloca esses programas para rodar em determinado horário do dia. Geralmente que horário? No horário de almoço, que está todo mundo comendo e ninguém está usando a rede. Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Então, e além disso tudo, eles
pegam e definem, ó, tal job demora 40 minutos processando. Beleza, então vamos esperar esses 40 minutos para chamar o próximo. Então eles agendam, eles fazem um agendador mesmo de tarefa para um job não atrapalhar a performance do outro e não atrapalhar o desenvolvimento da empresa, o trabalho da empresa, certo? E aí tinha um software lá chamado Maestro, que tem tudo a ver, né? Porque o Maestro vai coordenando a banda e esse Maestro vai coordenando os softwares que estão sendo agendados. Então, esse Maestro é o cara, é o software que vai e starta os outros softwares. Então não é uma pessoa que chega lá, que fica com o relógio na mão e vai lá, opa, é hora de startar esse programa aqui, como start. Não, é um programa, é tudo automatizado. Então o Maestro é o software que lá starta os outros softwares e controla a execução deles. Então, muitas vezes o Maestro ele tem que startar o programa e ele passar parâmetro para o programa. O parâmetro seria o horário do programa? Não, o parâmetro, porque o horário é o Maestro que controla. O parâmetro seria, por exemplo, uma informação que é necessária para o processamento lá de cada programa. Aí depende do programa. Mas só que estaria o controle do Maestro. Então, o que você faz? Como é que você vai fazer um programa, passar um parâmetro de funcionamento, passar uma informação para o outro programa? Então, por causa disso que o método main, ele tem esse args. Por quê? Porque qualquer outro programa que quiser startar o seu programa e passar parâmetro para ele passa na forma de string. E aí ele joga a informação lá dentro. Tá certo? Inclusive o Maestro, o programa da gente, quando dava pau, a gente tinha que devolver o erro para o Maestro. Porque o Maestro era que mostrava lá para o cara do monitoramento, né, que é o cara que ficava tomando conta desses aplicativos, que o programa tal não rodou, o programa tal deu defeito, o programa tal aconteceu isso assim assado, para o cara poder acionar ou a equipe de desenvolvimento ou a equipe de manutenção. Certo? Então, o que acontece? Como era o Maestro que startava um outro programa, ele ficava como pai daquele programa. Então, eu tenho também no Java como jogar o erro para cima, acima do main. Então, se algum programa chamar o meu, eu tenho como, aconteceu um erro no meu programa, eu tenho como devolver para o programa que chamou o meu programa. Entendeu? E assim eu faço comunicação de ida e de volta. Entendeu? Ou confundiu mais alguma coisa? Mais ou menos. Pode? Bom, eu entendi então que o args é um parâmetro Sim. que pode ser fornecido por um outro programa ou uma outra classe, talvez? Sim. Geralmente por um outro programa. Pode ser uma outra classe de outro programa que chamou ele. Como se fosse uma Mas como o main é o primeiro método a ser executado, então ele só pode ser ou de alguém que deu um duplo clique no seu programa e começou a usar. Entendeu? Só pela execução de um usuário ou de um outro programa chamando ele. Mas eu acho que eu não saquei direito ainda que tipo de parâmetro que pode ser... Então, o args é do tipo string. Então, por exemplo, eu quero que instancie uma classe tal. Eu vou passar um texto string para o meu programa entender quem tem que instanciar aquela classe. Entendeu? Eu só consigo passar texto. Ele é um vetor de string. Igual o programa que vocês fizeram hoje, da criptografia e decriptografia, vocês não criaram um vetor de string? Que são as letras? Sim. É a mesma coisa, são as letras. São posições de string. E aí você pode transformar aquela string em número, pode transformar aquela string em um objeto, pode transformar aquela string em qualquer outra coisa. Entendeu? Pode ser um caminho. Imagina o seguinte, o meu programa, ele lê arquivos de texto. Aí mas onde está o arquivo de texto?
Então eu posso chamar o programa e passar o caminho de onde está o arquivo de texto. Aí ele lê no Args, opa, o caminho está em tal lugar, vamos lá pegar. Pega e lê. Depois você vai chamar a variável Args com outro método da classe. Aí você chama o programa de novo, aí passa um novo caminho para ele. Aí ele pega o texto já de outro caminho. Sim, mas eu digo assim, agora no código do programa que você está fazendo, tem esse main com esse parâmetro Args. Para você usar esse parâmetro depois, a gente vai ter que, no código dessa mesma classe, chamar depois essa variável. É isso? Só que olha só, o args é um parâmetro, ele só funciona enquanto o main estiver funcionando. Tá certo? Então, se você ainda está utilizando o método main, você continua podendo acessar o args. Na hora que o método main for encerrado, morre junto. Então, por exemplo, eu tenho uma tela. Meu programa começou. Dentro do main, eu chamo essa tela. Chamei a tela, acabou. Acabou o main. Aí só tem a tela. Aí eu consigo acessar o args só se eu tiver guardado ele numa variável estática. Entendeu? Aí eu consigo chamar ele. Mas do contrário... Porque ele não retorna parâmetro. Ele é um método só para iniciar o teu programa. Então, teoricamente, se você quiser que o teu programa mande informação para outro programa, você vai ter que fazer um método seu que faça isso. No caso, ele também não poderia então void. Não, ele é void para dizer que não retorna parâmetro. Tá, mas se eu fosse fazer um programa para ele retornar, eu teria que tirar o void. Só que aí o Java não reconhece ele como main. Porque a assinatura do main é public static void main. Entendeu? Então no main você não mexe, é essa assinatura. Pelo menos na assinatura dele você não mexe. Porque se você mexer, deu ruim. Se você tirar o static, ele não reconhece como main. Se você tirar o void e trocar por alguma outra variável, ele não reconhece. Se você trocar o nome do método, ele não reconhece. Entendeu? Qualquer coisa que você mexa na assinatura dele, ele não reconhece. Diga. O que sistema estático implica O estático, lembra que eu falei na aula passada? Ele tem uma posição de memória. Lembra do carrinho de compra? Eu estou no site fazendo minhas compras, você está no mesmo site fazendo as suas compras. Só que eu tenho a minha variável de carrinho de compra e você tem a sua. Se fosse estático, vamos pensar assim, já viu o site que diz assim, ó, tantos usuários online? Aquilo ali é uma variável estática. Por quê? Eu entrei, somou 1. Aí você atualizou a sua página, aumentou 1, porque foi eu que entrei. Eu saí do site, diminui 1 na sua. Mas o que você tem a ver comigo? Nada. Tá certo? Mas a variável é uma só para a aplicação inteira. Então todo mundo que acessa aquela variável vê o mesmo valor. Tem 10 mil pessoas acessando o site. Eu entrei, 10.001. Todo mundo vê o número 10.001. Se eu sair, volta para 10.000. Volta para todo mundo. Por quê? Porque aquela variável é estática. Agora, variável que não é estática, pensa no carrinho de compra. Você está na loja virtual fazendo as suas compras no seu carrinho de compra. E eu estou no meu. Eu encho ou esvazio o meu carrinho, não afeta o seu. Então, o nome da variável, a variável é a mesma. Só que tem uma instância dela para você e tem uma instância dela para mim. E se entrar uma outra pessoa na mesma loja, vai ter uma outra instância da variável para aquela pessoa. Como se fosse uma variável pública e outra privada. Se pensar no usuário, sim. Uma pública que qualquer usuário que mexe altera o valor para todos os usuários, que aí é estática, e uma privada que tem uma instância dela para mim. Quando eu mexo no valor dela, só afeta para a minha visualização. Todo main é estático? Todo main é estático. Então vamos lá. Vou começar a programar isso aqui. Então a gente vai acompanhando a análise. Eu vou até salvar isso aqui.
lá na... Vou salvar na aula de hoje, né? Aula 03. Encapsulamento e vetor tipado. Análise. Beleza. Que aí, depois, se vocês quiserem, eu até mando para vocês. Mas vamos lá. Então, eu vou continuar aqui. Vou fazer o seguinte, olha lá, botão direito, novo, classe Java. Vejamos aqui. Quando eu tenho a análise, eu não tenho que pensar em nada. O que está definido na análise é exatamente o que eu vou transcrever para a programação. Tá certo? Obviamente, se eu tenho um método, por exemplo, calcular média. Pô, eu tenho um método calcular média. Então, esse método, eu vou programar dentro dele. Mas o nome do método, o tipo de parâmetro do método, o tipo de retorno do método, eu não posso mexer. Tá certo? Então, olha lá, a minha variável se chama pessoa, igualzinho, olha lá. Aí, ó, pessoa, eu tenho lá, ó, string nome é private string nome. Então eu vou lá, ó, private string nome. Ó, private, aqui não é byte, né? Tô doidão. Aqui, vou colocar aqui, ó, string também. Private string. O que eu vou fazer? Ó, eu vou validar só para vocês verem como é que é. Ó. Se nome ponto equals, se o nome for vazio, então eu já vou fazer assim, ó. Se o nome não for vazio, beleza? Então eu vou fazer, ó, bis.nome recebe nome. Então, ó, o valor do nome entra se ele não for vazio. Tá? Então eu já validei, tá vendo? Só vai entrar nome. Então eu vou fazer o seguinte. Vou validar o seguinte, espera aí. Qual é o menor nome que vocês conhecem? Oi? Abel Rui. Então eu ganhei de vocês todos. Que eu tive uma aluna japonesa que chamava So. Eu vou fazer o seguinte: se nome ponto, deixa eu ver, se nome ponto length, length pega a quantidade de caracteres que tem no nome. Então eu já vou fazer até um negócio maneiro. Se nome ponto
se nome.trim, veja bem, trim remove os espaços em branco. Ponto length, o length conta quantos caracteres tem. Maior ou igual a 2, tá vendo, ó? Se o tamanho do nome, sem contar espaços, for maior ou igual a 2, significa que eu vou assumir que aquilo ali é um nome, tá? Então eu jogo, ó, essa variável nome no meu atributo nome, tá certo? Então, toda vez que eu estou validando, que eu faço um método set, eu tenho que validar a variável que está entrando. Porque a partir do momento que eu não deixo uma variável entrar, um valor errado entrar no meu atributo, eu sei que nunca vai ter valor errado no meu atributo, tá certo? Então, olha lá, o nome, aí, vamos lá, public void sexo, opa, é set sexo, aí ó, string sexo, eu vou fazer assim, ó, se sexo ponto equals ignore case. Para que serve o equals ignore case? Eu vou ver se o valor da variável é igual a uma determinada coisa, sendo ela maiúscula ou minúscula. Então, ó, se o sexo for igual a M maiúsculo ou minúsculo, ou o ou vai ser igual a ou sexo ponto equals ignore case F. Então, se o sexo for igual a M ou F, o que eu vou fazer? This.sexo recebe sexo. Beleza? Então, toda vez que eu for fazendo o meu método set, eu já vou validando. O próximo é idade. Então, vou fazer o seguinte, ó, public void set idade. Então, o parâmetro é idade. O que eu vou validar? Ó, eu já escrevendo em português. Se idade maior ou igual, vamos colocar o seguinte, a carteira de trabalho você tira com 14 anos, né? Antes disso não pode. Então, vou colocar aqui, ó, se idade maior ou igual a 14 e a idade for menor que 65, lembra que a gente não quer aposentado. Então, hoje está com 65 a aposentadoria, né? Então, se a idade for maior ou igual a 14, que ele já pode tirar a carteira de trabalho, e menor que 65, this ponto idade recebe idade. Tá lá. E o último é opinião. Então, ó, public void set opinião. Opa, opinião. String opinião. Aí eu vou fazer assim, se opinião ponto equals ignore case, se a opinião for sim para a favor, ou a opinião ponto equals ignore case for não, beleza, é uma opinião válida. Sim, dizendo que é a favor, não dizendo que é contra. Tudo bem. Tá certo? Aí, o que eu vou fazer? This.opinião recebe opinião. Beleza. Tranquilo? Então, olha, essa é a implementação de toda essa classe aqui, ó. Tá certo? Do jeitinho que está aqui.
Até agora tá tranquilo? Hein, galera? Quem não tá entendendo? O que você não tá entendendo? Esse 7. O 7 é para colocar valor na variável. Olha só, pensa no seguinte, uma outra classe quer colocar valor nesses atributos aqui, ó. Tá certo? Uma outra classe quer colocar algum valor nesses atributos aqui. Porém, esses atributos são privados. A outra classe nem vê. Então, professor, então você pode deixar público. Tudo bem, eu posso deixar público. Mas se eu deixar público, a outra classe pode colocar qualquer coisa ali. Pode colocar uma idade negativa, pode botar uma pessoa com 500 anos. Qualquer valor entra. Então, qual é mais fácil? Eu fazer um método público, que aí a outra classe enxerga o método, porque ele é público. Qual é mais fácil? Eu faço um método público e valido ali a idade que eu aceito como válida. E aí, qualquer outra classe que quiser colocar idade na pessoa, ela vai ter que respeitar aquilo lá. Ó. Por quê? Porque só o método setIdade consegue colocar valor na variável idade. Então ela tem que respeitar. Só vai entrar gente entre 14 e 65 anos. Certo? Por quê? Porque se eu deixasse a variável pública, eu teria que fazer a mesma validação em todas as classes que trabalham com pessoa. Entendeu a diferença? Assim, eu obrigo passar por esse método para colocar valor na variável idade. E aí, como todo mundo tem que passar por aqui, eu valido só aqui. É como se eu fizesse, eu vou fazer igual a polícia faz. A polícia vai fazer uma blitz, ela faz uma blitz num lugar que não tem por onde você sair. Ela não faz uma blitz antes, por exemplo, de uma bifurcação. Ela não faz, aliás, depois da bifurcação. Ela não faz uma blitz numa rua que tem um monte de rua para você sair antes. Por quê? Porque se entrou naquela rua, meu amigo, você tem que passar pela blitz. É a mesma coisa. Eu estou criando um caminho único para alterar o valor da variável. Certo? E aí esse caminho eu validei. Se tiver válido, beleza. Se não tiver... Oi? Aqui no meu, na parte do sexo. O sexo eu notei que você falou meio com medo. É sexo. Sexo. Isso. O meu, aquele x.sexo igual a sexo, esse segundo sexo está verde. Por quê? Esse aqui está verde. Não, o outro. Não, então se... Todos estão verdes. Então, olha só. Vai lá em cima. Você colocou a variável sexo aqui? Achei. Então agora eu passo a fazer essas classes aqui, ó. Certo? Então a primeira coisa, ó, eu vou criar a classe privado. Botão direito, novo, classe Java, e tá lá, ó, privado. A classe privado, ela tem, ó, o atributo CTPS. Então, ó, private string CTPS. Beleza. Só que aí, o que acontece? Ainda tem mais uma informação. A classe privado herda de pessoa. Então, como é que nós vamos fazer a herança? A gente vem aqui, ó, na assinatura da classe e coloca lá, ó, extends pessoa. Então, essa classe, ela é uma extensão da classe pessoa. Então, ela herda de pessoa. Beleza? E aí, agora nós vamos fazer lá o público. Então, ó, é a mesma coisa.
Beleza. Tranquilo? Vamos para a outra. A outra é informal. E o último é desempregado. Beleza. Então tá lá, ó, todas as classes. Todas elas vão ser da mesma forma, né? Lembrando que o extends pessoa é o que está implementando aqui, olha, essa seta de herança. A pessoa da classe pessoa, ela consegue tipo, acessar esses dados? Então, como é que funciona? Se eu instanciar desempregado, eu herdei de pessoa. Então, tudo que está dentro da classe pessoa, eu também vejo. Agora, se eu instanciar pessoa diretamente, eu não vejo os vários tipos de pessoa, porque aí eu não tenho acesso a eles, entendeu? Então, só tem acesso quem herda. Então, só consegue olhar para cima, assim, por lados não consegue. Não consegue. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas coisas um pouquinho diferentes aqui, para dar tempo de eu mostrar para vocês o que eu quero mostrar e passar o exercício para vocês, tá certo? Então, eu vou fazer aqui em todas as classes um método construtor, tá? Vou deixar para explicar o método, vou explicar o método construtor de uma vez. O método construtor é o único método que começa com letra maiúscula e ele obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome da classe. Então, ó, public pessoa, tá vendo? Ele não tem void, não tem nada. Esse é o método construtor, tá certo? Para que serve o método construtor? Ele serve para que, quando eu instanciar essa classe, o método construtor é executado. Tá certo? Então, eu vou deixar dois métodos construtores feitos. Ele é executado assim que a classe é instanciada. Tá vendo que eu tenho dois métodos construtores? Isso aqui é um polimorfismo, tá? Então, quando eu instancio a classe pessoa, o Java pode executar esse método construtor ou esse método construtor. Se ele executar esse segundo método construtor, eu já vou ter que instanciar passando os valores de nome, sexo, idade e opinião. E aí ele já pega os valores e já coloca nas variáveis privadas, tá certo? Então eu vou fazer isso também para as outras classes. Então, olha lá, o privado, eu vou fazer aqui um método construtor para ele. Public privado. Ficou até engraçado, né? Public e privado. E o outro, public
Beleza, tá lá. Só faltou... Peraí que tem mais uma paradinha para eu copiar aqui. Que é esse trecho aqui que vai em todas. O privado vai esse cara aqui. Só que aí não vai mais assim, né? 7, nome. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu apagar isso aqui. 7. Tá vendo que ele já reconhece, olha lá, ó. Cria uma classe, pesquisa. Criei a classe, vou colocar nela o public static void main string args, tá? Veja bem, suponhamos que eu queira, por que eu tô utilizando ali os dois métodos construtores? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Pessoa P igual a new pessoa. Olha lá, é pessoa da aula 3. Tá vendo que eu tenho um método construtor, outro método construtor. Tá vendo? Então eu posso instanciar uma pessoa assim, e aí essa pessoa não tem nada. Eu tenho que fazer, ó, p.set nome Ednei, p.set vamos parar por aí, né? Vamos deixar 0 para ninguém saber. Tá certo. Beleza? Ou eu posso instanciar pessoa assim, ó. Pessoa p1 igual a new pessoa, e aí eu já fazia isso aqui, ó. João. O segundo atributo é sexo. Não, ali está sexo. Então eu vou colocar aqui, ó, M. Aí, ó, já vou para o próximo, idade 37. Aí vou para o próximo, que é opinião. Sei lá, é o não, né? O nosso é só S ou N, né? Contra ou favor, mas a gente colocou, deixa eu ver aqui, ó, no pessoa, a opinião a gente validou só com S ou N, tá? Tá vendo? Então, qual é a diferença? Quando eu uso um método construtor vazio, eu instancio a classe, depois eu tenho que chamar os métodos. 7 para cada coisa. Se eu instanciar com outro método construtor, já fica menor. É porque vai ter vezes que eu vou precisar de uma pessoa para eu trabalhar com ela. E não é uma pessoa já com os dados dela. Entendeu? Aí me sacaneia. Por causa disso que eu faço um método, um polimorfismo com o método construtor. Aí aparece o segundo método construtor. Eu sempre já fiz isso em alguns outros métodos. Apareceu 2 métodos diferentes, eu escolhi aleatoriamente e apaguei o problema do parênteses. Entendi. Olha só. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar esse método construtor. Ctrl X. Aí, salvei. Aqui passou a dar erro. Tá vendo?
Então aí você não pode mais. Você só pode distanciar a pessoa assim, ó, já passando todos os valores dela. E aí... Assim você está autorizando ele a aceitar a pessoa sem fazer... Você imagina o seguinte, eu estou fazendo um sistema de busca. Aí eu procurei Dino da Silva Sauro. Não tem. Então tem que me retornar uma pessoa vazia. Porque eu não encontrei informação. Esse fica assim. Os que são herdados ficam assim, ó. Você tem que usar os métodos 7. Porque lembra, isso aqui já é uma outra classe. Lembra que o atributo aqui ele não é privado? Então ele só vale dentro dessa classe. Então aqui eu acesso ele como diz. Mas aqui eu já tenho que usar o método 7. Tranquilo? Foi? Beleza então. Então vamos continuar aqui. Olha só. Eu estou na classe pesquisa. Eu já paguei tudo da classe pesquisa. Só estou com o método main. Então vamos lá. Olha só. Está vendo aqui? A primeira coisa que eu vou fazer na classe pesquisa, eu vou fazer esse relacionamento aqui, ó. Então, o meu relacionamento, ele é múltiplo, tá vendo? A multiplicidade dele é de asterisco. Então, isso indica que é um vetor. Então, dentro da classe pesquisa, embora eu não tenha colocado aqui no desenho da classe um atributo de pessoa, né, um vetor de pessoa, eu não tenho colocado aqui um vetor de pessoa, isso está sendo indicado por essa seta aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, na classe pesquisa, eu tenho um array list, ó, de pessoa, que eu vou chamar, eu vou convencionar que toda vez que eu estiver trabalhando com um vetor, eu vou deixar a variável com o nome no plural, para eu saber que ali é uma lista, são muitos, tá certo? E toda vez que a variável for uma variável simples, eu vou deixar no singular. Então a minha variável aqui é a variável pessoas, é igual a new ArrayList de pessoa. E aqui, ó, tá vendo que eu coloco dentro aqui a classe pessoa, tá vendo? Que eu tô colocando aqui, olha, entre o sinal de menor e maior, eu tô colocando a classe pessoa. Sim ou não? Tranquilo? O que significa? Dentro de cada posição do vetor de pessoas, eu vou colocar um objeto da classe pessoa. Beleza? Se fosse um vetor de string, cada posição ia um texto. Um de int, cada posição ia um número. Mas aqui eu estou dizendo que cada posição vai uma pessoa. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro que eu vou ter que, para acessar, tá vendo, ó? Essa variável pessoas, ela está dentro do método main ou está dentro da classe? Está dentro da classe. Então, para de dentro do método main eu acessar essa variável pessoas, eu tenho que instanciar a própria classe. Então, ó, pesquisa igual a new pesquisa. Eu vou deixar a pesquisa só como P, tá? Para ficar menorzinho, tá bom? Então agora, ó, P ponto, olha lá, ó, pessoas. Tá vendo? Se eu tentar fazer aqui, ó, pessoas direto, ele não vai, olha lá. Não tem, olha lá, sem sugestão. Então, eu tenho que sempre acessar a variável P, que é a variável que instanciou a própria classe pesquisa, ponto, pessoas. Tá vendo? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma pessoa. Pessoa igual a new pessoa. Eu vou sempre aqui usar o segundo método construtor para ficar mais rápido. Então aqui, ó, João
masculino, idade 37, opinião não. Beleza? Aí, agora, eu não quero mais, eu quero colocar essa pessoa no vetor, no meu array. Então, ó, p.pessoas.add pessoa. Adicionei o João lá no meu vetor. Agora, eu queria colocar esse cara aqui, ó, privado igual a new, privado. Vou usar de novo o próximo método construtor. Então, ó, Maria, sexo feminino, idade 50, opinião, vou colocar N também, e carteira de trabalho, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto. Eu consigo adicionar privado no vetor de pessoas? Sim ou não? Não. Muito bem, eu consigo. Por que eu consigo? Porque agora pegou o público. Não. Privado não herdou de pessoa? Sim ou não? Lembra que eu falei que é um tipo de? Então, privado é um tipo de pessoa. Se é um tipo de pessoa, privado faz parte do grupo de pessoas. Então, p.pessoas.add privado. Beleza, adicionei. Posso adicionar público? Posso. Público igual a new público. Vou pegar o segundo método construtor. Nome do cidadão, sei lá, Marcelo. Sexo masculino. Idade, vou colocar aqui 35. Opa. Opinião, tudo eu vou colocar não. SIAP, vou colocá-la aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Posso adicionar? Posso. Então, ó, p.pessoas.add. Aí vou colocar lá o público. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com o informal e com o desempregado. Então, ó, vou já copiar aqui uma cópia para o informal e uma cópia para o desempregado. Então, ó, informal, desempregado, e aí, ó, a atividade do informal, vou colocar aqui vendedor e vou chamar de masculino, vou chamar de Paulo. E aqui o desempregado também é masculino, Felipe. Desempregado também está. Vamos mudar as idades aqui: 40, 23. E a quantidade de. Se eu colocar mais que 65, não acontece nada, porque a gente ainda não fez tratamento de erro. Simplesmente na hora de mostrar, não mostra nada no lugar da idade. Então, vou colocar aqui, ó, 27 meses desempregado. E vou adicionar, né? Pessoa.add informal e pessoa.add desempregado. Tá lá. Todas essas pessoas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas estão adicionadas no vetor. Beleza?
Se eu quiser imprimir o nome das 5, olha só o que eu vou fazer. String, lista, recebe, lista de pessoas entrevistadas. Vou fazer o seguinte, ó. Olha que maneiro esse for. Olha que maneiro esse for. For pessoa. Pessoa em pessoas. Já aqui não é in, tô doidão. Oi? Eu chamei de... só chamei de pes. O que ele vai fazer aqui nesse for? E já está feito for. Tá? Esse for é chamado de for each em outras linguagens. O que ele vai fazer? Ele vai percorrer o loop, o vetor de pessoas. Cada pessoa que ele encontrar nesse vetor, ele vai jogar essa pessoa nessa variável pes. E aqui com essa variável a gente vai trabalhar. Então nós vamos fazer aqui, ó, lista mais igual pes.getNome. E vou concatenar esse getNome com contrabarra n. Ainda vou dar concatenar ele aqui com um ponto e vírgula, só para ficar chique, e vou concatenar ele com contrabarra n. Ao final do loop, eu vou fazer aqui, ó, jOptionPane.show information show message dialog, né? Null mesmo. Vou passar lista como parâmetro. Vou colocar lá aula de Java e jOptionPane.information messaging. Bom, vou até deixar esse cara aqui embaixo. Olha o que vai acontecer. Salvei e mandei executar. Olha lá. Tá vendo? A lista de pessoas. Beleza? Se eu quisesse nessa lista colocar o seguinte, olha. Vamos dizer que eu quero pegar mais coisas, né? Então eu vou tirar, vou esconder esse cara aqui. Isso. Vou esconder esse cara. Esse cara aqui, ó, vou fazer assim, um pipe. E vou continuar fazendo aqui. Opa. Pessoa.get sexo. E aí eu já vou colocar aqui, ó, ponto to uppercase para aparecer em maiúsculo. Vou concatenar com espaço, pipe, espaço. Vou continuar. Deixa eu ver. Sexo e idade. Então, pessoa.get idade. Vou concatenar com pipe. Vou colocar mais pessoa.get opinião. Ponto to uppercase para ficar tudo com letra maiúscula. E vou concatenar com contrabarra n. Mandei executar. Agora a lista apareceu completa lá. João, masculino, 37 anos. Não, ele é contra. Beleza? Maria, feminino, 50 anos, contra. Marcelo, masculino, 35 anos, contra. Tranquilo? Sim ou não? Beleza? Só que tem uma coisa aqui
que a gente não fez. Você citou o uppercase é o que é? Para colocar em case é fonte, né? E upper é maiúsculo, fonte maiúscula. Tá vendo que, ó, eu poderia colocar o to lowercase, aí é fonte minúscula. Olha lá como é que aparece. Aqui, ó, to uppercase, to lowercase. Entendeu? Se eu colocar tudo em maiúsculo e mandar rodar, agora vem tudo em maiúsculo. Tranquilo? Bom, galera, olha só. Tem uma coisa aqui que a gente ainda não conseguiu ver, que é o seguinte. Não, a quantidade de pessoas a gente vê. Olha só, se eu quiser mostrar a quantidade de pessoa, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou passar para outra linha. O nome do meu vetor, p.pessoas.size. Beleza? Ó, vou mandar executar. Apareceu a primeira mensagem. Ok, apareceu a segunda. Olha lá, quantidade 5. Então o size me dá a quantidade de objetos que tem dentro do meu vetor. O que acontece? Olha só o meu problema de hoje. É o seguinte, o problema está em que eu consegui acessar todas essas informações porque todas elas são próprias de pessoa. Olha lá, eu peguei nome, sexo, idade, opinião. Mas eu não pego carteira de trabalho, CIAP, atividade e tempo. Por quê? Porque para eu pegar essas informações, eu tenho que saber se é um privado, um público, um informal ou um desempregado. Tá certo? Então, aí, veja bem, eu não vou poder fazer esse for each aqui. Tá? Eu até posso fazer esse for each, ó, do jeitinho que está aqui, tá vendo? Eu vou fechar aqui, e aí, olha o que eu vou fazer. É melhor eu não fazer com esse for each. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar esse for each. Beleza? E vou fazer um for normal para eu fazer a mesma coisa. Então, ó. Para um int i igual a 0, enquanto i for menor que p.pessoas.size, incrementando i de 1 em 1. O que eu vou fazer aqui? Aqui está meu for. Eu vou pegar e vou começar com esse trecho de código, aqui, ó. Isso aqui para mim não muda, tá certo? Porém, olha aqui, eu vou ter que trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer uma pequena diferença. Aqui, quando eu for pegar o get nome, o get sexo, a idade, eu vou pegar diretamente de dentro do vetor. Então, olha só, o primeiro cara que eu vou pegar é o get nome. Então, ó, p.pessoas.get, eu pego a pessoa da posição i. Quem é a posição i? É a posição que eu estou percorrendo no vetor agora. .get nome. Aí aqui a mesma coisa, ó, p.pessoas.get na posição i, .get get sexo. Aí a mesma coisa aqui, ó, p.pessoas.get na posição i, .get
idade, e aqui p.pessoas.get na posição i, .get opinião. Olha só, até agora, vou rodar aqui de novo. Ficou faltando, para eu não precisar mexer com isso aqui, eu vou tirar esse cara aqui, porque foi só para responder a pergunta do colega aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Só ficou faltando aqui eu pegar esse cara e fazer isso aqui, mais contra a barra N, beleza? Então agora, se eu mandar executar, o resultado é igual ao que eu tinha antes, beleza? Só que eu quero saber, eu quero pegar essa informação aqui, se o cara for privado, eu quero pegar a carteira de trabalho. Se ele for público, eu quero pegar o número da SEAP. Se for informal, eu quero atividade. Se for tempo, se for desempregado, eu quero tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, dentro do for, eu vou testar se p.pessoas pessoas.get na posição i for uma instância de privado. Se for uma instância de privado, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aquela posição de pessoa em privado. Então, privado, privado, recebe. Eu estou fazendo aqui um casting privado de p.pessoas.get na posição i. Eu fiz um casting. O que é um casting? Aqui, teoricamente, é um vetor de pessoas. Então, eu peguei essa pessoa, transformei em privado para depois jogar na variável pri. Beleza? E aí, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou fazer, lista mais igual pri.get ctps. Aí, se não for pessoa, beleza, else if, aí eu faço isso aqui tudo de novo, Só que eu vou verificar se é uma instância de público. Público. Aí eu faço aqui, público, vou chamar de público, e aí eu faço o pub.get, o que? SEAP. Tá vendo que ele já muda? Porque ele já entende que o objeto é um objeto diferente. Vou fazer a mesma coisa aqui, else if, se a pessoa for informal. Else if p.pessoas .get na posição i, se for uma instância off de informal. Aí, se for, eu vou fazer informal, inf recebe o casting de informal de p.pessoas.get na posição i. Beleza. E aí sim, lista mais igual inf, inf.get atividade. E aí, se ainda não for, else if, o que eu vou fazer? Pode ser agora o desempregado. Se p.pessoas.get
na posição I for uma instância de desempregado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer desempregado recebe o cast, né? Desempregado de p.pessoas.get na posição I. Beleza. E aí eu vou fazer a lista mais igual des.get tempo. Beleza. Feito isso, Informal ali, tá colocando na minúsculo ali. aonde? Ah, tá, aqui é maiúsculo. Aí, feito isso, eu só vou fazer no final o quê? Lista mais igual o ponto de o contrabarra N. E aqui eu ainda tenho que fazer, que eu esqueci de todos, é fazer essa concatenação aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, lista recebe, na verdade, essa concatenação aqui, mais. Tá? Ficou faltando aqui na carteira de trabalho, ficou faltando aqui na atividade e aqui. Beleza? E aí agora, olha só, se eu mandar executar, já aparece todas as informações lá, ó. O João é uma pessoa, tá vendo? Ele é uma pessoa, não tem nenhuma informação dele. Então, significa que o João, ele é uma pessoa que nunca trabalhou, pelo que a gente viu lá atrás. A Maria tem aqui, ó, o número da carteira de trabalho. Então, a gente sabe que é uma pessoa que está empregada no setor privado. O Marcelo, eu coloquei quantidade de números reduzidos, eu sei que para mim isso aqui é o número da SEAP. O Paulo é um vendedor informal, ó, ele é um vendedor, então ele é um informal. E o Felipe está há 27 meses desempregado. Tá vendo? Para eu pegar esses valores, eu tive que trabalhar e fazer um casting. Tranquilo? Galera, alguém ficou sem entender isso aí? Eu fiquei sem entender aonde que fala o tipo da variável lista. Da variável o quê? Lista? É. A variável lista, nós criamos ela aqui, ó. Ela é uma string. Aqui, ó. String lista. Eu não entendi muito bem como funciona o instance of. O instance of, ele verifica se uma posição do vetor, ela é fruto de qual instância, de qual objeto. Então, como aqui nós fizemos, todos esses caras herdam de pessoa. Então, o nosso vetor é de pessoa. Por quê? Porque pessoa é menos restritivo, tá certo? Todos esses caras aqui, ó, privado, público, informal, desempregado, eles são um tipo de pessoa. Então, é como se eu tivesse um conjunto de pessoas e cada classe dessa fosse uma parte do conjunto. Então, todos esses caras estão dentro de pessoa. Então, pessoa é a classe menos restritiva. Logo, para caber todos os tipos de pessoa, o meu vetor aqui, o meu array list foi de pessoa. Porém, quando eu pego uma posição desse array list, eu só tenho acesso à pessoa. Eu não tenho acesso aos gets e sets das classes de baixo. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a variável como se ela fosse uma instância de pessoa. Por isso, quando eu quero saber dos atributos que são comuns a todas as pessoas, nome, sexo, idade, opinião, eu busco lá em cima. Porém, quando eu preciso saber do atributo específico de cada pessoa, o privado vai ter a carteira de trabalho, o público vai ter a SEAP,
o informal vai dizer qual atividade exerce e o desempregado vai dizer quantos meses está desempregado. Então aí eu não consigo, lembra a pergunta que você me fez? Daqui eu acesso as informações de lá, mas de lá eu não acesso as daqui. Então, por causa disso, que quando eu quero verificar se existe alguma informação daqui de baixo para eu recuperar da pessoa, eu tenho que tentar transformar ela. Então eu vejo se ela transforma, se ela é uma instância de privado, se ela é uma instância de público, se ela é uma instância de informal ou de desempregado. Por quê? Porque lá na hora que eu estava criando esses objetos, o que eu tive que fazer? Eu tive que instanciar cada tipo específico. Olha só, aqui eu não instanciei, pessoa, depois eu instanciei público, informal, desempregado. Então o instancio-op, ele verifica como que aquele cara foi instanciado, em cima de qual classe. E aí, se você sabe a classe que ele foi instanciado, você sabe que, por exemplo, se o cara é um desempregado, você não vai conseguir pegar a carteira de trabalho dele. Vai dar erro. Entendeu? Se a instância inicial dele foi como desempregado, você não pega a carteira de trabalho. Se for como público, você não pega a atividade que o cara exerce. Entendeu a ideia? Então, eu preciso saber para saber qual método que eu vou poder usar. Por quê? Os métodos de pessoa são comuns a todas as pessoas, mas os métodos das classes que herdaram de pessoa, eles são específicos daquela classe. Então, se eu não recuperar a instância dela, eu não consigo fazer aquele get específico. Entendeu?